Hipnoterapeuta. Que ele é hipnoterapeuta e tem uma formação. Vou pedir para a gente começar, para você dar bom dia e falar um pouco da sua formação, né? Como é que envolve aí ser hipnoterapeuta e, além disso, padre? Bom dia a todos. Bom dia. Então, eu sou hipnoterapeuta, mas sou formado em filosofia, sou mestre em filosofia, leciono na Faculdade Católica de Fortaleza, então já tenho 5 anos de vida acadêmica lecionando aí, de magistério, e fiz um curso de psicanálise, e foi no curso de psicanálise que me apaixonei pela hipnose clínica. Inclusive, no curso de psicanálise, eu fiz análise, e o meu analista também era hipnoterapeuta. Em uma das sessões, ele fez uma sessão comigo de hipnose, e eu fiquei apaixonado pela hipnose clínica. Inclusive, depois tive a oportunidade de fazer curso de hipnose em São Paulo, inclusive um curso excelente de 8 dias de imersão, né? Eu sou hipnoterapeuta Omni e a gente teve a oportunidade de se aprofundar cada vez mais na hipnose e, se aprofundando, conseguir qualificar ainda mais, né, o aprendizado na área. Bacana. Então vamos começar desmistificando algumas coisas referentes aí à hipnoterapia, né? Como é que é isso? É hipnose mesmo? É aquilo que a gente vê nos desenhos? É aquilo que o pessoal sempre No duvida? filme. Tem quem acredita, tem quem não acredita? Como é que isso Pois funciona? é, né? Aquela história, compre batom, né? Compre batom, seu A gente filho tava merece conversando batom. sobre O pessoal da direção vai saber bem que propaganda é essa. Pois é, na verdade, é importante vocês falarem sobre mitos, não é, da hipnose. Na verdade, há muitos mitos que circundam aí a hipnose. Porque se diz que a hipnose leva a pessoa a um estado de inconsciência, se diz que a hipnose a pessoa dorme, não é, ou que a hipnose é coisa do outro mundo, coisa sobrenatural. Já vi gente dizendo o seguinte: mas padre, como é que o senhor faz? Como é que o senhor trabalha com hipnose? Isso não é coisa do capeta, quer dizer. Então existe toda uma mitologia, uma visão mítica da hipnose, né? Justamente porque há muita hipnose de palco, então as pessoas conhecem a hipnose pela hipnose de palco e acham que o hipnotista ali também da hipnose de palco, ele vai manipular a mente da pessoa. Na verdade, a hipnose não manipula a mente de ninguém. A hipnose, o hipnoterapeuta, ele é um influenciador de mentes, assim como aquele que utiliza a hipnose na perspectiva de palco, ou seja, a hipnose de entretenimento, ele não manipula a mente, ele influencia a mente. E a hipnose acontece, tanto a hipnoterapia quanto a hipnose de palco, ela acontece com a ajuda da pessoa que é hipnotizada. Porque a hipnose nada mais é do que um estado natural da mente humana. A hipnose não é nada de outro mundo, é algo natural. Inclusive, a hipnose por si mesma, ela não é uma terapia. Ela é um estado natural da mente humana. Agora, a hipnoterapia se utiliza da hipnose para fazer terapia com a hipnose. E a hipnose de entretenimento é quando se utiliza a hipnose para fazer aqueles shows que levam as pessoas à curiosidade. Inclusive no YouTube, né? Você tem diversos youtubers no Brasil que trabalham com hipnose de entretenimento. Mas a minha linha é terapêutica, eu não faço hipnose de palco. Se bem que quando eu vou promover alguns cursos para fazer com que as pessoas elas entendam bem o que é hipnose, eu faço testes muito rápidos e simples para que as pessoas entendam que elas estão também ali o tempo todo consciente e são elas que fazem a coisa acontecer, porque em última instância toda hipnose é uma auto-hipnose. Então na clínica, quando a gente está clinicando, a gente pede muito que o paciente, que a gente não chama de paciente, a gente chama de cliente, que o cliente nos ajude com o processo. Então, a pessoa tem que seguir as instruções, né? Seguindo as instruções, a terapia flui. Aí como é que funciona uma sessão de hipnoterapia? O senhor falou de instruções, quais são essas instruções que os clientes aí, né, tendem a seguir e E precisam? qual o tempo médio dessas sessões? Pronto. Depende muito de terapeuta para terapeuta. Por exemplo, eu sou hipnoterapeuta Omni, certo? Omni, não estou fazendo aqui nenhum merchan, mas só para contextualizar, tá certo? Depois eu quero saber mais. O terapeuta falou, um menino tão lindo, tão chique. A gente conhece, eu do conheço BBB, o Pyong. né? Então, o Pyong Lee foi formado pela Omni. Só que o Pyong, ele partiu para a questão da hipnose de entretenimento. E eu fui formado também recentemente pela Omni. E o protocolo Omni que eu utilizo hoje, como é que funciona? A primeira sessão, 3 horas, praticamente uma tarde com a pessoa no consultório, em que a gente faz a anamnese,
são perguntas avaliativas que a gente faz com o cliente para saber da demanda dele. Depois, a gente faz um pre-talk, que a gente dá um mini curso de hipnose para o cliente, porque o cliente precisa saber o que é hipnose, tem que desmistificar. Ele tem que estar ali com aquela atitude mental, gosto dessa sugestão, sei que funcionará para mim. Não é uma metáfora para dizer que a pessoa está bem suscetível às sugestões. E depois a aplicação da técnica. Então, são 3 horas com a pessoa no consultório, a primeira sessão. Dependendo da demanda que a pessoa vai trazendo, a gente pode estender até 4 sessões ou até mais. Eu já tratei de pessoas com ansiedade que na terceira sessão ou até mesmo na segunda sessão a pessoa se resolveu, porque a gente faz um protocolo de regressão. Regressão à causa. Então a gente vai lá, a gente ajuda a pessoa a ir até aquela causa em que a causa do trauma, não é? E a partir dali a gente faz, não é que a gente faça, né? A pessoa, ela ressignifica o seu trauma. Então, ela, uma vez ressignificando o trauma, ela consegue ter qualidade de vida, porque o que está ali travando a pessoa é uma memória emocional que precisa ser ressignificada. Então, a gente ajuda a pessoa a ir até aquele trauma, ela ressignifica aquele trauma, e que a gente chama de evento causador inicial, não é? Depois que a gente ressignifica o trauma, que a pessoa ressignifica o trauma, ela vai ressignificando também todos aqueles gatilhos que levavam, porque agora ela está com o trauma ressignificado, que a levavam a ter aquele sintoma. Porque o sintoma tem como causa um determinado trauma que gerou uma memória emocional. Então, a gente faz esse processo, tem que ser um processo muito cuidadoso, com muita calma, tem que ser muito bem feito, para que realmente a pessoa possa sair do consultório bem e resolvida em algumas questões da vida dela. A segunda sessão leva de 1h30, aliás, de 1 hora a 1h30, até a quarta sessão. Há pessoas que precisam de mais, então a gente precisa, no caso, se estender um pouco mais. Eu acredito que de todas as pessoas ansiosas que eu já tratei, uma pessoa só que precisou até de 10 sessões. Mas cada ser humano é um universo, né? Então a gente precisa tratar, que quem me diz quantas sessões a pessoa vai precisar é a própria pessoa, né? A gente vai com a pessoa. Entendi, era justamente sobre isso que eu ia perguntar, né? Sobre a necessidade dessas sessões. As pessoas lhe procuram, querendo saber o que está acontecendo com elas, existem sintomas. Quais seriam alguns desses sintomas para resolver essas questões? Bom, são 2 coisas hoje em dia, duas doenças que têm, na verdade, levado muitas pessoas ao consultório, que é a depressão e a ansiedade. Quando você tem casos de depressão muito profundos, a gente pede para que a pessoa... Aliás, eu vou até corrigir aqui. Todo caso de depressão, a gente pede primeiro que a pessoa passe por um psiquiatra. Quando uma pessoa chega para mim dizendo que está depressiva, eu pergunto para ela: como é que você sabe que está com depressão e não com uma tristeza? Porque as pessoas confundem tristeza com depressão. A depressão é um transtorno de humor em que a pessoa passa maior tempo triste, mas também você tem... Numa depressão bipolar, você tem estágios de mania, onde a pessoa fica muito eufórica. E a gente não entende porque aquela pessoa estava tão eufórica, tão feliz, tão empolgada, e no outro dia se matou, no outro dia cometeu suicídio. É porque a depressão, ela não se manifesta só como uma tristeza, mas como também ela pode se manifestar episódios maníacos. Então a gente precisa ter um acompanhamento com o psiquiatra, porque a depressão é uma doença psiquiátrica. E aí a pessoa ela chega no consultório já com o laudo do psiquiatra, pode ser uma distimia, que é uma depressão mais leve, não é? Pode ser um transtorno depressivo maior, pode ser um transtorno depressivo maior, aliás, afetivo bipolar, não é? Transtorno afetivo bipolar, que é depressivo. Então a gente tem que saber que cada caso é um caso, mas toda depressão precisa ser primeiramente encaminhada por um psiquiatra. Então eu não atendo pessoas que se dizem depressivas, que não passaram antes para o psiquiatra, certo? Mas não existe uma profissão aí regulamentada de hipnoterapeuta. Então é uma profissão livre, que qualquer pessoa pode ser um hipnoterapeuta. Mas uma pessoa no final de semana pode fazer um curso e se tornar um hipnoterapeuta, certo? Agora,
Por isso que eu digo que se você for buscar um hipnoterapeuta, primeiro veja se ele é afiliado a alguma sociedade, porque é importante que ele seja afiliado. Claro que isso não vai ditar a competência do hipnoterapeuta, mas para a pessoa que vai buscar um tratamento de saúde mental, um tratamento qualificado, também passa pela afiliação, não é, dessa pessoa a uma sociedade que tem uma certa exigência, tá certo? Então, além de eu fazer esse curso, além de ter 300 horas, eu tenho mais de 700 horas de curso, na verdade. Eu tenho 300 horas que é o exigido, né? Que é o exigido para me afiliar à Sociedade Brasileira de Hipnose, né, de hipnose clínica. Então, a gente tem esse processo. E eu estou cursando psicologia, porque a minha sociedade, a sociedade na qual eu faço parte, ela tem como diretor um psicólogo do TCC, que é Terapia Cognitivo Comportamental, e aos membros ele incentiva o curso de psicologia, para que ele diz, olha, se você quer realmente tratar uma pessoa com qualidade, se imuna de todas as ferramentas, faça cursos, eu indico curso de psicologia e pós-graduações. Então a gente também faz uma pós-graduação em neurociência, né, do comportamento, e uma pós-graduação em uma outra faculdade, para poder enriquecer, porque trabalhar com o ser humano requer atualização, né? Eu acredito que foi uma conversa esclarecedora, sim, né, Camila? Realmente muito rico o nosso bate-papo. E eu acho que vale aí uma recomendação, né? Como é que a pessoa pode procurar alguém, alguma coisa assim, para tentar se tratar? Como é que a pessoa sabe que, nesse ponto agora eu estou precisando de um hipnoterapeuta? É quando a vida dela quando ela perde qualidade de vida. Todos nós temos um grau de... Vamos pegar aqui a ansiedade. Todos nós temos um grau de ansiedade. Ansiedade é medo. Mas quando essa ansiedade ela se torna tão grande que eu não consigo administrá-la, então esse medo vira um medo disfuncional, porque o medo é necessário. O medo é mais do que necessário para nós nos precavermos de situações complicadas que podem até nos levar à morte. Então o medo é um alerta que é disparado ali pela amígdala, é um alerta disparado pela amígdala, que diz, olha, você tem que ultrapassar, você vai aqui nessa estrada, mas antes de passar pela rua tem que olhar para um lado e para o outro. Então, esse medo é importante. É um medo que te faz, de certa forma, se preparar para um concurso, ou até mesmo para o seu trabalho, que de certa forma, me preparou para vir aqui e me expor, não é? Para falar sobre essas questões. Mas uma coisa é ansiedade, uma ansiedade patológica, que me faz ter perspectivas terríveis, que me travaria, inclusive, no caminho de casa para cá. Talvez eu nem sairia de casa se eu tivesse uma ansiedade, no caso disfuncional, ou uma ansiedade patológica. Então, quando isso começa a atrapalhar a qualidade de vida da pessoa, está na hora de buscar um hipnoterapeuta, certo? Pode buscar um psicólogo também, claro, óbvio, outras terapias. Mas como eu sou hipnoterapeuta, não é? Busco o hipnoterapeuta, que funciona muito bem. Puxa para o seu lado, né? Agora. O senhor tem algumas considerações finais para quem está em casa nos assistindo? Sim. É tratar a saúde mental como coisa séria. Às vezes a gente trata a saúde mental como algo, digamos, secundário. Não é? A gente tem, vamos supor, um trauma numa perna, sei lá, está sentindo uma dor no joelho, vai buscar um traumatologista, se for uma pancada, vai buscar um traumatologista, tem um problema na coluna, vai buscar um ortopedista, ou alguma coisa no estômago, vai buscar um gástrico. Mas a saúde mental, ela é tão importante quanto a saúde física, diria até um pouco mais. Porque quando a mente adoece, o corpo padece. Então as doenças psicossomáticas, elas são doenças que precisam ser tratadas com muita seriedade. Tá ok, então. Augusto, muito obrigado pela sua participação. Eu Prazer receber você aqui. Eu que agradeço. As portas estão abertas sempre para conversar desses assuntos assim muito legais. Ele finalizou, né, assim, com uma frase maravilhosa. Foi.